Uma alegria estar com vocês. Eu quero pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 27. Gênesis 27. Pare e pensa, diante do que nós já vimos aqui na Escola Bíblica Dominical, quando eu tentei fazer um panorama muito rápido e com as minhas limitações acerca dos aspectos antecedentes da Reforma Protestante, para e pensa. Qual a diferença de importância daquilo que aconteceu por meio de Lutero e do que está acontecendo aqui? Não responda rápido, não. Pense um pouquinho. Se você tende a pensar que aquilo que aconteceu lá é mais importante do que está acontecendo aqui, eu quero dizer que você está errado. A importância não está no que nós fazemos. A importância está em quem nós adoramos. A importância está nas Escrituras, na ação do Espírito Santo. Todos nós que estamos aqui, e Lutero, em 1517, todos nós somos parte integrantes da história da redenção. Deus promovendo a história, conduzindo a história como Senhor da história, para que os seus propósitos sejam cumpridos. E diante do que vimos aqui no estudo, na exposição rápida, breve, a respeito dos antecedentes da Reforma Protestante, não pense você, que você está aqui por um acaso. Que eu conheci o Wesley por um acaso. Que você veio parar nesta comunidade de fé por um acaso. É Deus fazendo a mesma coisa que fez naquela época. Usando pessoas limitadas, falhas. Qual a significância, qual o valor intrínseco de Lutero? O mesmo valor que o Wesley. O mesmo valor que Hilton. Insignificante. São apenas vasos de barro sendo usados por Deus para a condução do seu propósito. Então, pare e pense. O que você... Ou melhor, a forma como Deus vem te conduzindo para que você seja salvo e santificado por meio da palavra é a mesma forma que Ele usou lá na Reforma Protestante, guiando o seu povo, juntando o seu povo, promovendo a salvação e a santificação por meio das Escrituras. Qual é o valor do Wesley, do Wilton, de Lutero? Nenhum. São pessoas simples, sem valor nenhum, a não ser a pessoa de Cristo em nós e quem nós anunciamos. Perceba qual o propósito de nós termos apresentado essas informações na Escola Bíblica Dominical. É para dizer que Deus está conduzindo a história. E se você faz parte dessa história, você precisa pensar em que porta eu tenho que colocar as 95 teses. E aí você começa a pensar que a sua vida tem um propósito. E assim eu falava com algumas pessoas depois. Pensa, tantas outras pessoas mais importantes que Deus poderia ter usado. Movimentos mais populares como os valdenses, que Deus poderia ter usado. Usou uma pessoa desconhecida. A igreja nem sabia quem era Lutero. Precisou pesquisar para identificar quem é Lutero e as consequências daquilo que estava sendo desenvolvido ali. Pensa no que Deus quer para a sua vida. O propósito da sua vida não é você encontrar a felicidade em você mesmo, mas ser o instrumento de Deus para a comunicação neste tempo histórico, neste momento, com as pessoas que você conhece, no lugar em que você está, proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. A história continua, irmãos. A reforma não parou. A história da redenção não chegou ao fim. Ainda não. Eu espero mesmo encontrar com o meu Senhor. Eu quase perco querendo que o Senhor me leve rápido, porque eu tenho
desejo de me encontrar com Ele. Mas enquanto eu estiver aqui, a minha vida é muito mais do que cuidar de Marcinha. É muito mais do que cuidar das minhas filhas. É muito mais do que cuidar de uma comunidade de fé. É algo maior, que passa por isso, mas transcende. É proclamar as boas novas do reino de Cristo Jesus. E só nisso eu encontro o valor da minha vida. Tudo fora isto, se isto não estiver no centro, é jogar a minha vida fora. A sua vida só tem valor quando você cumprir o propósito da proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Indo aonde? Lá para a Etiópia? Para o Nepal? Não. Onde Deus tem te colocado. Com fidelidade. Pensa menos na tua roupa, no bico que você faz na hora de tirar foto, nos lugares onde você vai, e pensa, Ele colocou na porta onde as pessoas podiam ver. Eu tenho um Instagram. O que eu faço com isso? Para o meu reino ou para o reino dele? Pensa nisso. Ele usou o que tinha. A imprensa tinha acabado de ser descoberta, inventada por Johannes Gutenberg. Temos muitos recursos. O que você faz com isso? Está jogando fora o seu tempo, a sua vida. E por isso você fica em crise existencial. Porque tua vida não tem valor fora de Cristo. O que vamos falar agora, eu queria pedir a ajuda do Wesley. Você pode, Wesley? Eu queria pedir que o Wesley estivesse aqui comigo. E eu estou fazendo isso, além de eu gostar da presença dele, né? E eu fui muito duro com ele no início, né, irmãos? O senhor gosta da minha presença? Gosto muito. E eu estou até chateado porque a Ilana não veio falar comigo, não me deu um beijo, não me deu um abraço, e eu estou achando isso um absurdo. Isso é uma afronta. Tudo bem. Então, eu vou pedir... O texto é longo. Por conta do tempo, o que nós vamos fazer? Eu vou pedir que você abra em Gênesis 27, e o Wesley, por gentileza, vai ler para mim todo o capítulo de Gênesis 27. Eu quero que você não faça uma leitura descomprometida. Eu quero que você leia a Bíblia, leia o texto todo comigo. São 40 e poucos versículos. A gente vai ler de uma vez só. E depois, por conta do tempo, eu vou voltar observando alguns aspectos. E eu quero dizer que, pela misericórdia de Deus, já analisei esse texto muitas vezes, já estudei muitas vezes esse texto. Eu quero observar alguns aspectos centrais com você, porque hoje nós estamos falando sobre um dos aspectos da Reforma Protestante. Um dos elementos que passaram a compor aquilo que nós conhecemos como as bases da Reforma Protestante. Hoje vamos falar sobre a graça. Será que você sabe o que isso significa? E de propósito, eu escolhi um texto do Antigo Testamento, que são textos que nós compreendemos mal. Então, vou pedir para o Wesley ler, por causa da minha garganta que já está falhando, a minha voz está falhando, tá bom? Por favor, Wesley, faça a gentileza. Será que vai fazer captura do som? Eu inventei isso agora, né? Não falei com ninguém. Giovanni, vai, por favor. Vamos lá. Gênesis 27. Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim,
para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor me ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. O Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e vinho, que povos sirvam você, e nações o reverenciem. Você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou a seu pai e lhe disse: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou o seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eis que o constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá seu irmão. Quando, porém, você se libertar,
sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder meus 2 filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, clamamos a Ti. É a Tua palavra que, se basta, é poderosa e suficiente. Mas o Senhor nos atribuiu, sendo nós limitados como somos, o papel, a função de comunicar aquilo que é santo e perfeito, sendo nós limitados e frágeis. Clamamos ao Senhor: fala ao nosso coração, a despeito de quem somos. Retira todo impedimento para que a Tua palavra santa mova corações, salve, santifique a Tua igreja, segundo o propósito, o louvor da Tua glória. É o que oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Wesley. Antes de eu me deter, e eu não quero ser extenso demais, porque eu já usei a primeira parte demasiadamente. Antes de eu me deter na palavra, e eu gosto de expor versículo a versículo, mas não vou fazer agora por conta do uso do tempo, e o texto é longo, o texto que eu escolhi, eu quero primeiro fazer um comentário, porque quando a gente fala de forma pontual, como nós falamos, às vezes algumas coisas podem ser mal interpretadas. Eu não estou dizendo que você não possa usar o seu Instagram para comemorar o gol do seu time, para você mostrar o lugar onde você está passeando. Não é isso. Eu quero dizer que tudo que você tem nas mãos não pode ser para o louvor da sua glória. É isto que eu estou dizendo. É para que você não viva uma vida ensimesmada. Espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer. Voltando ao texto, é comum que no Antigo Testamento, ou é comum que nós, ao olharmos o Antigo Testamento, a gente faça uma compreensão errada. Como se Deus fosse um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Se assim o fosse, nós teríamos 2 deuses. E como disse o nosso irmão falando do Egito, e ele falou muito bem, que existem deuses. Sim, existem deuses. E existe o Deus sobre todas as coisas. Os deuses que nós adoramos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê somente um Deus, que comunica as suas verdades imutáveis, que revela os seus atributos eternos, perfeitos, que neles não há, nos seus atributos, nenhuma variação. Deus do Antigo Testamento não é o Deus da lei, do juízo, da justiça plena, que é transformado no advento do Messias e passa a ser o Deus da graça. Isso é um problema, porque se assim o fora, estaríamos falando de um Deus que muda. E Deus não muda, porque Ele é perfeito, pleno em si mesmo. Ele sempre foi o Deus da graça, da misericórdia, da lei, da santidade, da justiça, sempre. Embora Ele comunique isso de forma distinta no decorrer da história humana, mas sempre o mesmo Deus, de graça, misericórdia, justiça, santidade. O Deus Todo-Poderoso. Por isso que muitas vezes olhamos para o Antigo Testamento
e achamos que aqueles personagens, eles são mais do que são. Mas isso é um olhar desatento para as Escrituras. Na verdade, aquilo que está em Romanos, no capítulo 1 ao capítulo 3, que fala a respeito da corrupção plena do ser humano, está exposta em toda a Bíblia. Davi foi uma pessoa má e perversa algumas vezes. Moisés, de igual modo. E eu poderia aqui enumerar cada um dos personagens bíblicos, e nós poderíamos ver que todos eles foram salvos sempre pela graça. Que eles foram salvos sempre pela fé. Elas foram salvas sempre, exclusivamente, por meio de Cristo. Só uma pessoa obedeceu de modo pleno diante de Deus. Cristo Jesus. E porque ele foi obediente, ele recebeu aquilo que o obediente recebe. Sabe o que o obediente recebe? A vida. Enquanto o desobediente recebe, e Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Cristo recebeu a vida depois de morto, não só porque ele é Deus, e o só é uma mera participação na construção da palavra. Não somente porque ele é Deus, mas também ele mereceu a vida, enquanto você mereceu a morte. Não há nenhum justo sequer, nenhuma pessoa que não mereça a morte. Então todos os personagens bíblicos são pessoas que mereceram a morte, e todos foram salvos por meio de Cristo, e todos foram salvos por causa da graça, sempre pela graça. E eu escolhi esse texto para que a gente possa aprofundar esse aspecto que é vital para o entendimento acerca de quem é Deus e os seus propósitos. Porque algumas vezes nós temos uma compreensão não errada. No final é errada porque ela não está completa, mas limitada acerca do que é a graça. E se eu perguntar aqui a vocês o que é a graça, de forma conceitual, vocês poderão me dizer: graça é favor não merecido. Graça é favor imerecido. Isso está certo? Está. Está, mas não está. Está, mas está errado. Está porque está faltando o complemento. E eu escolhi esse texto exatamente com o objetivo de quebrar a ideia de que há alguém que seja bom. E mais do que isso, trazer o complemento necessário para que a gente compreenda a graça. Porque estamos falando dos patriarcas. Estamos falando acerca daquela pessoa que vai ser chamado para receber em si mesmo o nome do povo de Deus, Israel. No entanto, quando a gente olha para essa família, estamos diante do relato da miséria humana. Eu poderia escolher vários outros textos, mas eu gosto que este texto revela de forma emblemática a nossa corrupção. O que temos aqui é uma família que revela a nossa casa, que revela o nosso coração, que revela quem somos. Estamos diante de um texto, me desculpe se isso te ofende, que revela que não há ninguém aqui que preste alguma coisa. Eles são maus e perversos, egoístas, idólatras. E a gente vai observar um por um, mesmo que de forma rápida. Este Isaac, ele tinha entregado a sua mulher a um rei chamado Abimeleque. Assim como fizeram seu pai, Isaac, o lindo, o filho da promessa. Ele é um cafajeste. Ele é aquilo que pior representa a masculinidade. Ao invés de cuidar e proteger da sua mulher, ele entrega a outro para se preservar.
A masculinidade bíblica fala de alguém que é servo, que cuida, que ama de forma sacrificial. A imagem de Cristo entrega a sua vida por causa da sua mulher, dos seus filhos, ou de outras pessoas a quem ele deve salvaguardar. O homem, segundo a Bíblia, precisa cuidar das mulheres e das crianças. Não das suas, das mulheres e das crianças. Este é o homem. Ele cuida dos outros. Ele é o escravo, ele é o servo. Este é o homem, segundo a Bíblia. Isaac é o antitipo disso. É a antítese disso. É o contraponto disso. Mas a gente pode seguir. A gente pode falar da mulher dele, que está o traindo. Por preferência, está macumunada com o seu filho preferido. Está enganando o marido. No final do texto, se não bastasse, ela reclama da vida. Ó céus, ó Deus, o que me resta? É a igreja de Cristo. Você sabia que estamos falando da igreja de Cristo ao lermos esse texto? É a igreja de Cristo. Uma mulher macumunada com o seu filho para enganar o seu marido. Marido do qual ela deveria ser auxiliadora. E no final ela fala, a minha vida é uma desgraça mesmo. Olha, meu filho Isaac já foi casar com essas mulheres. As filhas dos cananeus. Ludibriando, mentindo, usurpadora. A gente pode olhar para Edom, ou Esaú, a mesma pessoa. E perceba que nós estamos falando de Edom, porque ele recebe esse nome que quer dizer vermelho, ou avermelhado, porque ele vendeu a sua primogenitura por um prato de cozido, de cozinhado avermelhado. A primogenitura é uma bênção. A primogenitura é uma responsabilidade. A primogenitura é um símbolo da graça, da misericórdia, da autoridade que Deus concede a alguém num processo, na história da redenção. E ele vende o seu direito, que também é o seu dever, por um prato de comida. Estamos falando de gente boas? Estamos falando de gente, só gente boa. Estamos falando da história da igreja. Isso quebra a nossa ideia de pessoas que possam, no nosso imaginário, ser superestimadas. Não há nenhum justo, nenhum bom. Se você tem o hábito de ser bajulador de líderes, e isso é muito comum na igreja no Brasil, seja uma pessoa que honra o seu líder, que ajuda o seu líder, que ama o seu líder, mas se você é bajulador, é porque você gostaria de estar no lugar dele. Você é um potencial usurpador. Eu não suporto quando eu chego em igreja e as pessoas querem me tratar como semideus. Porque eu reconheço naquela pessoa mentira, engano. Ele está tentando me manipular, me cooptar. Eu não suporto pessoas que me tratam dessa forma. Eu não suporto ser tratado dessa forma. Não gosto. Meu pastor, e faz uma série de coisas, me bajulando. Não gosto. É muito diferente do que há entre eu e o Wesley. Eu o amo. Nós temos uma amizade profunda. É carinho. Eu não gosto, como já aconteceu, de me chamarem para um jantar onde todo mundo estava jantando lá embaixo e me levaram para uma sala com ar-condicionado para as pessoas me servirem. Eu não gosto. Eu não sou uma pessoa especial. Eu sou como esta família, tendo a ser usurpador. E a gente só vai entender graça se nós entendermos quem somos. Este Edom, ele vende a sua primogenitura. Ele é chamado de Edom e a sua descendência vai ser de pessoas conquistadoras, príncipes. E sabe o que eles vão fazer? Eles vão se tornar poderosos porque eles matam e roubam. Lembra quando Jacó o encontra? Tem medo, porque ele já é um homem poderoso.
Você já ouviu falar de Herodes o Grande? Que mandou matar as crianças quando do nascimento de Jesus Cristo? Vai pesquisar uma Bíblia e você vai descobrir, sabe o quê? Que Herodes o Grande é edomita. Edomita. Poderosos, que odeiam a Deus. E quem odeia a Deus aqui? Todos. E onde isso é revelado? Nos seus relacionamentos. Porque o amor a Deus é revelado no amor ao próximo. Eles se amam, se odeiam. Não há nem o justo sequer. E Jacó? Jacó é um emblema da perversão. Roubou o seu irmão 2 vezes, mancomunado com a sua mãe. Foge, tem medo, vai para a casa de Labão, rouba Labão. Vai ver como ele se despede de Labão, roubando. Deus revela-se a ele e diz: eu estarei contigo, eu vou te abençoar. E pega as promessas dadas a Abraão e fala: essas promessas se cumprirão em você. E diz o texto que Labão estava lá e Jacó estava junto com Labão, e Labão tentando enganar a Jacó na produção deles, na condução dos gados, que Jacó faz algumas mandigas com varas retiradas de arbustos, para que aquilo que ele desejava intentar com os gados, para que houvesse maior reprodução, acontecesse. E acontece. Mas Deus vai dizer: aconteceu porque eu te abençoei, não por causa da sua mandiga gospel. E ele fica questionando, depois de Deus revelar a ele uma imagem que ligava céu e terra, num tipo de escada. E ele depois propõe a Deus: olha, se você me abençoar, quem sabe eu não posso até ser fiel a você. Estamos falando de pessoas assim, irmãos, que só vai este Jacó ser transformado quando no val de Jaboque tem um encontro com aquele homem, que sendo fraco, que perde para Jacó na força, é ao mesmo tempo todo poderoso, que o toca e faz com que ele fique aleijado, e o abençoa, e muda o seu nome, o próprio Cristo de Deus. Então, o que seria a graça? Sabemos que nós não merecemos. É o amor de Deus que nos encontra. Isto é graça. Mas não é só isso. Isso é pouco. Isso é limitado. E se é pouco e limitado, podemos já também concluir que está errado. Então vamos pegar uma ilustração. E aí depois a gente associa ela ao texto e a gente termina desta forma. Imagina que alguém entra na minha casa, mata a minha mulher, estupra as minhas filhas, mata as minhas filhas. E eu quero que você pense, a partir da ilustração, sabendo que toda ilustração, toda analogia é por si só limitada, apenas para facilitar que a gente entenda. E essa pessoa que faz o que faz com a minha família, eu sou chamado a amá-la. Isso é graça. Graça não é favor imerecido. Favor imerecido é quando a gente passa na rua e tem ali um pedinte e a gente dá algo a ele. Um dinheiro, uma roupa. Isso é favor imerecido. O que aquela pessoa fez para merecer aquilo que você está dando a ela? O quê? Nada. Mas isso não é graça. Graça é se aquela pessoa que você abençoou for na sua casa matar a sua família e você ainda assim amá-la. Isso é graça. Foi isso que Deus fez conosco, em Cristo Jesus. Deus colocou Adão e Eva, colocando a humanidade para fora do Éden,
porque eles ofenderam ao Deus Santo, Santo, Santo. E o próprio Deus, ofendido na sua santidade, mais do que amar alguém que não merecia, amou alguém que o ofendeu, que quebrou a sua lei, que se revelou insuportável diante dele, a ponto dele colocar para fora, fora daqui, longe de mim, abominação, você é impuro, criminoso. E este mesmo Deus promover recurso nele mesmo, para que este indivíduo, como esta família, fosse salvo. Isto é graça. Você não é uma pessoa neutra que Deus amou. Você é uma pessoa corrupta até o último fio do seu cabelo, que merecia o inferno, a morte eterna, que pelo sacrifício de Cristo Jesus, que é Deus encarnado, você foi amado e feito filho em Cristo. Se isso não te constrange, é porque você não é crente. Se isso não te envergonha, é porque o Espírito Santo não te regenerou. Se ouvir isso, você continua sendo vaidoso, é porque você é filho da ira. Você é guiado por Satanás, morto, inimigo de Deus. Porque o Filho de Deus, quando ouve esta mensagem do Evangelho, ele se envergonha. Como eu posso continuar pecando diante de um Deus que me amou assim? Isso é graça. Não pode ser comprado com moedas, como quem paga aquilo que pode alcançar. A família de Jacó é um emblema do que nós somos. É o próprio Deus que vai dizer a Israel: eu não vos escolhi porque vocês são mais numerosos. Ou seja, eu não escolhi porque há em vocês algum mérito. Somente pela graça. Você não poderia fazer nada para ser salvo. Você não pode fazer nada pela sua salvação. Somente pela graça de um Deus que decidiu amar não pessoas neutras que receberam o que não mereciam, amar inimigos que odiavam. Amar inimigos que o odiavam. E você diz que não consegue perdoar o seu filho, o seu marido, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. Você não consegue perdoar? Você não consegue perdoar? É porque você não é crente. É porque você não entende o que é a graça. Não estou falando de sentimento. Eu estou falando da exposição da sua miséria de um Deus que decidiu te amar. O mínimo que você pode fazer é reproduzir, na sua imperfeição, o que Ele fez com você. Revelando ao mundo a graça e a misericórdia de Deus. Você é Isaac. Você é Rebeca. Você é Esaú. Você é Jacó. Inimigo de Deus. Corrupto até o fio último do seu cabelo. Se foi alcançado pela graça, prostre-se, adore-o, seja grato. Vamos participar daqui a pouco da ceia do Senhor.
Por que Jesus Cristo nos fez continuamente obedecer a sua ordenança? Para que ao partilharmos do pão e do cálice, sejamos lembrados. Ou melhor, sejamos lembrados que nós merecíamos o inferno, mas pelo seu corpo esmagado e o seu sangue derramado na cruz do Calvário, inimigos foram feitos filhos amados. Quando ele diz, e o Ítalo falou isso ontem, estávamos juntos, eu e o presbítero Ítalo, lá em Paulo de Fronten. E quando meu irmão, o presbítero Ítalo, falou isso ontem, eu lembrei de hoje aqui. Eu vou repetir o que ele disse ontem. Ele disse, quando do batismo de Jesus Cristo, por João Batista, é o próprio Deus que disse, este é o meu filho em quem eu me comprazo. Ou melhor, este é o meu filho em quem eu tenho prazer. Como Deus pode ter prazer comigo, irmão? Como Deus pode se alegrar comigo? Eu! Pela graça. Efésios 5, capítulo 1 e 2. Porque eu estou em Cristo. Eu não sou nada, ninguém, eu sou essas pessoas. Mas Deus mudou a minha identidade por graça e me reconhece em Cristo Jesus. E por isso vamos participar da ceia. E se você não tem vivido em graça, sendo alcançado pela graça, eu queria convidar o Wesley para vir aqui. E nós vamos orar. E se você ouviu a mensagem esta noite, esta manhã, você ouviu essa mensagem, e isso te confrontou, se isso te incomodou, eu quero ler um texto, o texto que Jesus fala acerca da necessidade de nós partilharmos a ceia. Mas eu quero que você, depois da leitura, que você ore silenciosamente. Não estamos num evento para relembrarmos, memorarmos a Reforma Protestante. A Reforma Protestante não é o centro da nossa vida. Lutero, Calvino, são como estes aqui. Eu não sou o seguidor de Lutero e de Calvino. Eu sou o seguidor de Cristo. De Cristo Jesus. Foi Ele que me redimiu. E eu quero que você ore. Ore, antes da ceia ser partilhada, que você ore. Ore, eu vou ler o texto, eu quero que você ore. Se você não conhece esse Cristo, não quero saber da sua religião. Talvez você esteja vivendo em meio à religião, mas viva longe de Deus por meio de Cristo, longe. E se você entendeu a mensagem do Evangelho nesta manhã, que você clame por misericórdia, porque não há nada que você possa fazer para se salvar. Nada. Você precisa ser salvo. E se você é alguém que foi salvo em Cristo Jesus, mas tem vivido alheio ou alheia a esta graça, peça misericórdia a Deus, perdão, renova, Senhor, a minha vida. Em obediência à palavra de Deus, eu quero pedir que você abra a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. E eu quero agradecer a esta igreja, essa comunidade de fé, ao meu irmão, pastor Wesley, que me permitiu participar desse momento com vocês. Muito me honra participar do momento da ceia do Senhor junto com vocês. E diz assim, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, e passo a lê-lo agora, o texto de 1 Coríntios 11, 19. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele
ele venha. Anunciar a graça de Cristo, porque por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vem cá, Wesley, por favor. Nós vamos orar daqui a pouco. E assim como o Senhor... É um kit isso? É kit ou é separado? Separado. Ótimo. Eu quero pedir a você uma coisa. Eu não sei como é o comportamento aqui e a prática, mas já que o Wesley me autorizou que eu conduzisse esse momento, nós vamos fazer assim. Nós vamos ter um tempo de oração silenciosa. E eu quero pedir que você clame ao Senhor pela sua vida. Depois, assim como Jesus Cristo instruiu, eu vou pedir o Wesley para orar, dando graças pelo pão e pelo cálice. Então ele passará a distribuir aos irmãos. E também a mim e eu a ele, seremos os últimos. E aí vamos tomar juntos. Pega na sua mão, fica guardado, para que a gente tome juntos. Eu, Wesley e cada um de vocês. Pode ser assim, Wesley? Ok? Primeiro eu queria um momento de oração silenciosa. Não pense no seu marido, no seu filho, não pense na sua mãe. Eu quero pedir, fale de você diante do Senhor. Se você entendeu o que é a graça, você sabe quem você é. Peça misericórdia, ore, fale com Deus sobre a sua vida. O pastor Elias, depois desse tempo de oração silenciosa, ele vai quebrar o silêncio quando eu me calar aqui, e ele mesmo vai encerrar com oração, dando graças pelo pão e pelo cálice.